Vamos começar falando do macronutriente mais abundante, ou que deveria ser mais abundante dentro da nossa dieta, que é o carboidrato. Como assim, Dayana? Ainda mais com a tendência agora da low carb, dieta cetogênica. O carboidrato ele tem sido visto como vilão nos últimos 20 anos. Mas isso é um grande mito, gente. É um grande mal entendido, na verdade, porque muito se pesquisa e se sabe do malefício do açúcar. Nos últimos anos, com as mídias sociais, os profissionais da saúde começaram a propagar o quanto o açúcar faz mal para a saúde, né? Aumento de insulina, consequentemente aumento de acúmulo de gordura corporal entre os órgãos, que leva a várias doenças. Inclusive o excesso do consumo de açúcar, não só obesidade, diabetes, mas depressão, inflamação dentro do corpo, câncer, inclusive, está até nessa lista de várias doenças que o excesso de açúcar leva para a saúde. E o açúcar é um tipo de carboidrato, só que é um tipo de carboidrato ruim, digamos assim. O carboidrato bom, ele deve fazer parte da nossa alimentação. Quanto que a gente precisa? Geralmente uma dieta, o valor calórico total aí no dia 45 a 65% do nosso consumo alimentar deve vir dos carboidratos. Qual que é a função do carboidrato? Que ele é a nossa principal fonte de energia. O nosso corpo precisa de energia para tudo, para pensar. Se você estiver respirando, você precisa de energia. Então, por isso que o carboidrato é tão importante. Se você tem pouco carboidrato, ou muito pouco, provavelmente você não vai ter uma performance tão boa nos treinos, inclusive raciocínio, muitas vezes você fica mais lento, mais devagar. Carboidrato de qualidade que é absorvido lentamente, ele vai aumentar a sua disposição, energia, libido, performance, raciocínio, se você souber consumir os carboidratos certos. Os carboidratos, basicamente, gente, eles são provenientes de plantas. As raízes, por exemplo, tubérculos, né? Batata, batata doce, mandioca, inhame, tudo isso é maravilhoso. Arroz, trigo integral, trigo sarraceno, quinoa, tudo isso tem muito carboidrato e faz um bem enorme para a nossa saúde. É importante estar na nossa alimentação. Uma coisa importante, 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias. Muitas vezes as pessoas acham que o carboidrato vai ser o alimento mais calórico da dieta. Isso é um outro mito, porque o macronutriente, quando a gente fala de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, o macronutriente mais calórico é a gordura, que é o que a gente teoricamente menos precisa. Existem várias gorduras maravilhosas, eu vou falar mais pra frente delas. Mas, Dayana, quanto que eu preciso comer de carboidrato? Vou dar um exemplo baseado numa dieta de 2.000 calorias, que geralmente é a recomendação básica para uma pessoa adulta que se exercita 2, 3 vezes por semana, de forma moderada, leve. A recomendação de carbo vai ser 45 a 65%. Isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, uma organização mais geral, mas também uma recomendação mais específica, falando em gramas agora, vai ser em média de 200 a 250 gramas, tá? Por dia de carboidrato. Eu não tô falando isso para você começar a calcular quanto de carboidrato você precisa, não. É só por uma questão de informação. Como que eu distribuo isso ao longo do dia? Geralmente, tá? As pessoas fazem de 3 a 4 refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, que é o mais comum também. Então, o almoço e o jantar precisam ser as principais refeições. Então, são as refeições onde você vai ter o maior consumo dos macronutrientes de forma geral: proteína, carboidrato e gordura, geralmente. Então, almoço e jantar são as refeições onde você precisa ir de mais ou menos 30% no almoço, 30% no jantar. Então, 60% do seu dia vão vir das calorias do almoço e do jantar. E 40% vai vir do café da manhã e dos lanches.